Olá, eu sou o professor Marcos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Chegamos, enfim, à última parte sobre a série a respeito do musical Hamilton. Nas últimas semanas eu tive a oportunidade de contar para vocês a respeito de como foi o processo de consolidação do espetáculo como um fenômeno cultural, da relação que ele possui com a história como uma forma de estabelecer uma releitura do credo americano, e também apresentei como a narrativa do musical dialoga com uma estrutura de sentimentos vinculada aos anos Obama. Agora, para vocês verem que nem tudo são flores na vida do musical, neste último episódio eu vou falar das críticas que foram destinadas ao show, principalmente por parte dos acadêmicos, tanto os historiadores quanto os pesquisadores da área de estudos raciais. Claro, antes de mais nada, é preciso que se diga que a maioria dos professores de história norte-americanos adoram Hamilton. No entanto, eles reconhecem que, apesar de fantástico, o espetáculo possui algumas imprecisões no ato de recontar a história. É verdade também que existem vários méritos. Por exemplo, a canção número 6 do primeiro ato, intitulada Farmer Refuted, nos deixa evidente que nem todos os colonos eram favoráveis à independência, o que é um fato. Afinal, existiram vários americanos que lutaram ao lado do rei George III durante a guerra. No entanto, nessa música mesmo existe uma menção a um personagem histórico chamado Samuel Seabury, que teria escrito uma carta contra o Congresso Continental. E isso também é verdade, e ele escreveu não apenas uma, mas 4 cartas. No entanto, isso se deu antes de 1776 e não depois, como sugere o espetáculo. Além disso, existem outros equívocos, como o fato de que no momento em que Hamilton conhece Angélica Schuyler, ela já era casada e não solteira, como aparece na peça. Porém, se vocês quiserem saber mais sobre os erros históricos de Hamilton, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo com uma lista reunindo os principais. Certo? Esses erros são perdoáveis, afinal, eles se ajustam à narrativa de Miranda na forma de conduzir a relação entre os personagens, a maneira de criar tensões e também de enquadrá-los a arquétipos. Sendo assim, o que realmente chamou a atenção dos historiadores não foi o que havia de errado na peça, mas algumas passagens da vida de Hamilton que ficaram de fora do musical. E foi justamente sobre isso que 2 professores, Jason Frank e Isaac Kramnik, escreveram em um artigo para o New York Times em junho de 2016, que tinha como título "O que Hamilton esqueceu sobre Hamilton". Na leitura que eles fazem do espetáculo, eles estão de acordo que na vida tumultuada de Hamilton, o Lin-Manuel Miranda viu uma oportunidade de contar a história da América enquanto uma terra prometida para os imigrantes. E que naquele ano de 2016, ao contrário do que defendia o Donald Trump, o musical advogava que os imigrantes são a fonte da grandeza e da renovação da América e não do seu declínio. Porém, na tentativa de vender uma imagem de Hamilton como um pai fundador digno de louvor, Miranda deixou de fora um lado elitista e autoritário que o personagem histórico possuía. Por exemplo, durante a Constituinte, Hamilton não apenas resmungou contra o excesso de democracia que havia naquela América nascente, como também elogiou os princípios hierárquicos do sistema político britânico. Defendeu que senadores fossem eleitos para cargos vitalícios e que o presidente fosse convertido em uma espécie de rei eleito, com poderes muito semelhantes aos que tinha o rei George da Inglaterra. Ou seja, isso é bastante diferente da América democrática, onde o país é resultado daquilo que nós, o povo, desejamos que ele seja, como disse Michelle Obama a respeito do espetáculo. Quanto ao lado autoritário, uma informação que não está no artigo, mas que eu gostaria de lembrar
é. O musical omite a participação decisiva que Hamilton teve para a supressão da rebelião do uísque na Pensilvânia em 1794, quando fazendeiros se opuseram à lei federal que criava impostos sobre a produção de uísque desde 1791. Por conta dessa taxação, uma série de protestos redundaram neste levante e que contou, inclusive, com a utilização do exército continental para suprimi-lo, sob os auspícios de Hamilton, e que resultou na morte de vários fazendeiros. O interessante é que no espetáculo, no segundo ato, na primeira batalha de rap entre Hamilton e Jefferson, o personagem de Thomas Jefferson faz alusão a esse episódio, prevendo que ele ocorreria no futuro caso a proposta de Hamilton, a de criar um banco nacional que unificaria o sistema financeiro dos Estados Unidos, se convertesse em lei, o que de fato aconteceu. Além disso, a gente sabe que esse momento da vida de Hamilton constava na versão off-Broadway do show e foi suprimida quando foi transferida para os palcos maiores de Nova York. O porquê dessa supressão ter ocorrido é que não está muito claro. Mas voltando ao artigo que eu mencionei, os autores também dizem que a visão anti-abolicionista de Hamilton é bastante exagerada, principalmente ao dizer que se ele não tivesse morrido tão jovem, a abolição poderia ter ocorrido antes na América. É interessante que esse também é um fato destacado pela historiadora Annette Gordon Reed, em uma rápida entrevista que ela deu à Gazeta de Harvard, em que ela lembra, inclusive, que Hamilton comprava escravos para os seus cunhados. Agora, segundo os autores do texto do New York Times, até mesmo essa visão do imigrante perfeito perde um pouco a graça quando nós descobrimos que em 1798 Hamilton defendeu a promulgação de uma lei que tornava as regras imigratórias mais severas, prevendo inclusive a deportação daqueles que tivessem comportamentos reprováveis. Pois bem, sobre essas escolhas feitas por Lin-Manuel Miranda, podemos dizer que o esquecimento também é uma forma de memória. Não nos contar sobre esses aspectos de Hamilton é uma maneira de reforçar um tipo de homem que se enquadra às demandas de hoje, sem que necessariamente ele tivesse existido no passado. Agora, além dessas observações sobre as escolhas do musical em relação à biografia de Hamilton, as críticas mais pesadas vieram justamente dos setores acadêmicos relacionados aos estudos de raça, como foi o caso da resenha do espetáculo feita por Lira Monteiro, que tem como título Elenco Consciente da Raça e o Apagamento do Passado Negro em Hamilton, de Lin-Manuel Miranda. Para ela, a intenção de fazer um show que celebra a diversidade mais atrapalha a discussão em torno da raça do que ajuda. Na verdade, Monteiro aponta sua mira para dois aspectos do musical. Primeiro, de que a ideia de se fazer uma peça sobre a América de então, contada pela América de hoje, valorizando um cast multiétnico, passa a falsa sensação de que a América de antes não era também diversa. E neste caso, ela lembra que, à época da Revolução Americana, 14% da população de Nova York, terra de Hamilton, era formada por negros e que a maioria deles era escravizada. Aliás, isso nos leva à segunda crítica da autora, que se refere ao fato de que, no musical, o tema da escravidão quase não aparece. Apenas Jefferson é descrito como um senhor de escravos, quando, de fato, todos eram. De outra forma, ela observa que o anti-escravismo é superdimensionado em personagens como o John Lawrence e o próprio Hamilton, quando, de fato, isso não era o ponto principal do pensamento deles, como eu já mencionei. Sobre essas questões de não se trabalhar o tema da escravidão ou de superdimensionar o abolicionismo, Lira Monteiro entende que o cast formado majoritariamente por afro-americanos joga
contra a sua própria intenção, pois cria uma sensação de igualdade racial em uma história em que ela não existe. E mais, ao escolher representar os personagens históricos brancos com atores negros, o espetáculo perde a chance de contar a história de personagens históricos negros que realmente foram importantes no contexto da Revolução. E aqui ela usa o exemplo de Carol, escravo de Hercules Mulligans, que atuou como espião no exército britânico, fato que é retratado pelo próprio musical. Porém, sem o auxílio de Carol, que não aparece no musical, Mulligan jamais teria conseguido completar sua missão. E é dessa forma que, para a autora, o espetáculo apaga o verdadeiro papel de afro-americanos nessa contenda e cria uma falsa imagem de representatividade. Uma representatividade que se dá apenas no fenótipo, no corpo e não na história, na alma, fazendo com que as pessoas, os jovens, as crianças afro-americanas que assistem ao musical sejam ludibriadas por uma falsa sensação de pertencimento. Por conta disso, ela encerra sua crítica com a seguinte questão: sempre que uma narrativa histórica é compartilhada, ela tem um componente ideológico. Que ideologia está sendo inoculada por um espetáculo como esse, ao mesmo tempo em que diverte seu público? É essa a história com a qual nós queremos que os jovens negros e pardos se conectem? Uma história em que vidas negras tão claramente não importam? Por sua vez, Annette Gordon Reed, que eu já mencionei aqui, tem uma opinião um pouco diferente. Apesar de duras críticas que ela faz ao musical, ela é da opinião de que um espetáculo da Broadway não é um documentário e que artistas têm todo o direito de criar, assim como os historiadores tem todo o direito de criticar. E eu concordo com ela. Particularmente, eu adoro o musical. Não sei se deu para perceber. Eu acho ele divertido, emocionante, esteticamente bonito e as canções são muito envolventes. Agora, dito isso, é verdade que a história contada ali está repleta de imprecisões. E como eu disse desde o primeiro vídeo, na apresentação dessa série, ele tem sim uma intenção deliberada de vender uma América que propagandeia os anos Obama. Por outro lado, eu entendo que a função desses espetáculos é justamente essa, a de produzir um repertório sobre a história que irá se adensar às referências que as pessoas possuem sobre o passado na composição de uma memória histórica coletiva. Cada dia eu defendo mais que o historiador deve compreender que cada vez mais as maneiras e estratégias de se mobilizar a história estão mudando, principalmente em uma sociedade cybercultural como é a nossa. Cada vez mais nós temos menor protagonismo em contar a história e mais o papel de organizar e esclarecê-la. E é por isso que eu defendo que, ao invés de lutar contra produtos culturais que querem contar a história, os historiadores passem a entender que Hamilton, assim como outros produtos culturais, são uma ótima oportunidade para capturar o interesse dos alunos que já adoram ao espetáculo, para depois então dizer que olha, isso é muito legal, mas não foi bem assim. Ou então para que peçam para que os alunos façam pesquisas a respeito dos pontos que o musical não conta a respeito da história. Ou ainda para fazer um vídeo no YouTube que diga tudo aquilo que Lin-Manuel Miranda não quer que você saiba sobre Hamilton. Aliás, essa é uma ótima ideia. E aí, gostaram dessa série sobre o musical Hamilton? Já conheciam o musical? Não? Deixem aí nos comentários. Se gostaram da série, compartilhe com seus amigos que são fãs de Hamilton. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!